E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Vou ler primeiro novamente esse versículo para você entender alguns detalhes aqui. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado ao lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel, deixa eu respeitar a pontuação aqui, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha tido manifesta a palavra do Senhor. Vou repetir aqui. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Esse respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, lhes tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado, com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos fizeram execráveis, se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Vou repetir esse versículo, que ele é muito forte. Porque ele disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Muito forte isso. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a sua visão. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça que o bem lhe aprouver, se me esconderes alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e de nada lhe encobriu. E disse Eli,
o Senhor faça o bem que lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Amém. Amém? Fala, Senhor. Sente. Senhor, eu sou a voz daquele que está sentado no trono. Fala através de mim, em nome de Jesus. Preste bastante atenção. O tema da mensagem: dando ouvidos à voz do Senhor. Eis-me aqui. Você precisa, de antemão, dar ouvidos à voz do Senhor. Samuel significa ouvir a Deus ou nome de Deus. A palavra Samuel significa ouvir a Deus ou nome de Deus, o nome do Senhor. Todo nome que termina El tem a ver com Deus, tem a ver com o Senhor. E Samuel, ouvir a Deus ou o nome do Senhor. E ele teve esse nome dado pela sua mãe. Quem era Samuel? Samuel era o projeto de vida de uma mulher chamada Ana. Vou contar rapidinho aqui. Ana era casada com Alcana. Alcana, a Bíblia diz, nos primeiros capítulos aí de Samuel, diz que Alcana amava Ana, né? Ele casou com ela por amor. Ele a amava e ela correspondia a esse amor. Mas os anos se passaram e Ana não gerava filhos. Alcana era um homem bem sucedido na vida, próspero. E ele queria deixar seus bens para os seus filhos. E Ana não lhe dava filho. E o Alcana, eu não vou entrar em detalhes sobre a fé dele, ele foi por um caminho natural. Ele arrumou uma mulher chamada Penina, casou com ela, mas ele não amava Penina. Mas ele casou com Penina para ter filhos. E Penina lhe deu filhos. Só que todo o amor de Samuel era para com Ana, né? Não tinha restaurante, né? Não tinha Tropical, nem tinha Texburg. Mas ele dizia assim para Ana: vamos no Tex hoje? Ou falar, vamos no Tropical hoje, né? E eles iam, né? Vamos lá no Cheiro Verde hoje? Cadê a irmã Cida? E eles, vamos sim, vamos no Cheiro Verde. Chegava lá, a irmã Cida estava preparando aquela comida deliciosa. Ele fazia isso com Ana. Ele não fazia isso com Penina. Ele falava, olha, vamos no Hopi Hari hoje? Ele ia com Ana no Hopi Hari. Só para você entender, não existia o Hopi Hari. Ou seja, ele gostava de estar com a mulher que ele amava. E aí, a Penina, ela começou a perturbar Ana. Ela dizia, ele pode sair com você, mas você é seca. Você não lhe deu filhos, eu lhe dei filhos. E ela, como Agar fazia com Sara, Penina fazia com Ana. E a Ana foi se entristecendo, porque ela via aquela mulher zombando dela. E ela se entristeceu, mas todo ano, o Alcana era um homem temente a Deus, ele subia para Siló, para oferecer oferta ao Senhor, para sacrifício ao Senhor. E ele subia com toda a família, e lá em Siló estava o templo, né? Não ainda o templo de Davi, de Salomão, mas o templo onde o sacerdote ministrava. E Ana fez quando eu digo que Samuel é um projeto de vida, ela subiu para Siló naquele ano, com uma ideia, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou me colocar na presença de Deus, eu vou invocar a Deus, eu estou cansada de ser zombada, de ser injuriada por Penina, e Deus terá misericórdia de mim. E ela foi para o templo, enquanto seu marido preparava o holocausto, ela entrou no templo,
dobrou os joelhos e começou a orar a Deus. E ela começou a pedir a Deus: Deus, eu não gerei filhos até hoje, o Senhor pode me curar. E ela começou a orar, né? E à medida que ela foi orando, ela foi colocando a alma na oração. Existem pessoas que oram da boca para fora, né? Mas Ana, ela começou a orar e ela colocou a alma. Nós estamos falando aqui sobre a dimensão da fé. Ela entrou na quarta dimensão através da oração. E ela começou a chorar. E a Bíblia diz que ela teve um momento que ela já não mais orava, mas só seus lábios balançavam, tremiam, e saía um som da boca dela que não era palavras. E aí o Eli, que era um sacerdote velho, ele estava no templo e ele ouviu aqueles gemidos, né, da Ana. E ele falou: mas ela não está falando coisa com coisa, essa mulher está bêbada. E ele foi até Ana, isso 3 anos antes aproximadamente. Quando ele foi até Ana, para chamar a atenção dela, porque ele achou que ela estava bêbada, aí Deus teve que interferir, né? Deus teve que falar assim: sacerdote é aquele que eu comunico com ele, que ele traz as dores do povo para mim, e eu não consigo falar com esse camarada porque ele está longe. Você vai entender porque o Eli estava longe. Você que é pai, preste atenção. Você que é mãe, preste atenção nisso daqui a pouco. Porque Deus não conseguia falar com Eli, mas aí Deus falou assim: eu vou ter que falar com ele, que ele está indo lá para repreender uma pessoa que está na quarta dimensão, que está me buscando de coração. Aí Deus falou: para, Eli, não vai repreender ela não, chega para ela e diz que eu ouvi a oração dela e que eu respondi a oração dela. Aí o Eli chegou, já acho que sem graça diante de Deus, chamou a Ana e disse: olha, mulher, o Senhor manda te dizer que ele ouviu a tua oração e ele já está dando a resposta para você. E Ana, na oração, disse assim: Senhor, se tu me der um filho, eu vou entregar ele ao Senhor, eu vou consagrar ele ao Senhor. No ano seguinte, Ana já subiu para Siló, levando no colo Samuel. Ele ainda mamava. Eu acredito que ela foi agradecer a Deus e disse: aqui, Deus, esse menino é seu, presente do Senhor a mim. Ele trouxe alegria para dentro da minha casa. O nome dele é Samuel, é o nome do Senhor, porque só o Senhor podia fazer isso. Se você ler o capítulo 2, você vai ler o canto de Ana, uma das expressões mais lindas de louvor a Deus, tirando os salmos, né? Depois de Moisés, assim, louvor, né, doxologia, que está no Antigo Testamento, você vai encontrar o canto de Moisés depois que eles atravessam o Mar Vermelho, né? E você vai encontrar o canto de Ana, que é uma poesia, onde ela fala: Deus é o Deus que enriquece, é o Deus que empobrece, é o Deus que faz descer a sepultura e faz subir dela, é o Deus que dá a vida, é o Deus que tira a vida. E ela começa a exaltar ao Senhor, porque Deus ouviu a sua oração. Samuel, então, era um projeto de vida de uma mãe, só que essa mãe ofereceu esse projeto a Deus. É muito forte isso, né? Porque o ser humano normalmente é egoísta, né? Quando nós falamos de oferta, quando se fala de oferta financeira, quando se fala de oferta de vida, né? Ó, irmão, você agora é um obreiro, você precisa estar, a escala está ali. Aí, não, pastor, eu estou aqui, estou dentro, vem de uniforme até fora da escala. Aí passa 6 meses e já começa justificar. Eu não pude por causa disso, eu não pude por causa disso. Ele não oferta a sua vida ao Senhor. É só empolgação. O crente tem que ser entusiasmado, não empolgado. A palavra entusiasmado vem do grego chamado entel, cheio de Deus.
Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa que não para, é uma pessoa no bom sentido elétrica, ela está sintonizada, ligada ao céu. A mãe entregou, ofereceu o filho a Deus. Aí a Bíblia diz que quando ele desmamou, ela foi, né, e levou o Samuel e entregou Samuel nas mãos do Eli, no templo, e disse: olha, esse aqui, olha, ela, no texto, se você ler os primeiros capítulos, capítulo 2, você vai ver que ela diz assim: ó, esse aqui é a bênção que Deus me deu, mas eu estou devolvendo ao Senhor em gratidão, porque Ele fez de mim uma estéril mãe, e Ele vai servir no templo do Senhor. Meu filho é consagrado, é separado para servir a Deus. Bom, ela entrega para Eli, agora, e ela volta para Siló, mas a Bíblia diz que todo ano ela subia com uma túnica nova para o Samuel, e ela ia aumentando o tamanho da túnica. Essa expressão aqui no Antigo Testamento, que Ana subia todo ano com a túnica nova, significa o seguinte: você é consagrado a Deus, mas você precisa de renovação. Você está entendendo? Você precisa todo ano vestes novas, você precisa renovação no Senhor, você precisa se consagrar. Tem gente que está usando ainda a mesma roupa espiritual de 20 anos atrás, não está no mundo, mas também não está renovado, porque não se compromete com Deus. Samuel então agora, aquele que tinha o nome de Deus, estava com Eli. No capítulo 2, versículo 18, diz que Samuel ministrava no templo. Ainda criança, ele já ministrava, provavelmente arrumava as coisas, cantava no templo, né? Sua voz era ali, provavelmente ele era um bom cantor, porque os sacerdotes tinham que cantar, né? Tinham que ministrar. E ele ministrava no templo, fazendo toda a ritualidade do sacerdote, ainda criança. Ele era o projeto de vida de uma mãe. A sua mãe o via anualmente. Mas uma coisa Samuel aprendeu, ainda criança, estava dentro do seu íntimo: ser obediente. Então tudo que o Eli lhe ensinava a fazer no templo, ele ia lá e fazia. A Bíblia diz que ele ministrava. Tudo que lhe dava para fazer, ele fazia. Mas o versículo 7 dá um detalhe aí, que ele não conhecia o Senhor ainda. Eu volto depois desse versículo. Ele ministrava porque ele era uma criança ainda. Ele não tinha noção da história de Israel ainda. Ele não tinha consciência daquilo que é pecado. Mas aquilo que era obediência, aquilo que lhe mandava fazer, ele fazia sem questionar. Ele ministrava. Ele era consagrado, separado a Deus, tinha inclinação para o bem. Mas Israel, nesse período, era julgado e governado por Eli. Eli, ele era sacerdote, mas também ele era um juiz sobre Israel. Só que a casa de Eli estava corrompida. Há uma expressão aqui chamada Icabod. Fala para o irmão assim: Icabod, que significa tirada foi a glória do Senhor. Eli governava, e Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que de raiz sacerdotal, sacerdotes eram. Só que eles não eram aqueles sacerdotes fiéis. Nós lemos aí na profecia, já adiantando, que eles fizeram coisas execráveis, que Deus abominava. Eles podiam se alimentar da carne do sacrifício, porque eles eram sacerdotes, eles tinham direito, mas eles estavam vendendo a carne do sacrifício. Eles nem faziam o sacrifício, eles pegavam a carne e eles estavam fazendo tudo errado. Eles estavam tentando levar vantagem na obra de Deus. E você pensa que Deus não observa quem leva a obra dele de qualquer jeito? Esses dias saiu no jornal a história de um pastor. O irmão falou, confirmou para mim que era, com todo respeito, nada contra, porque pastor não é a denominação, um pastor assembleiano que foi morto pelo marido de uma mulher.
Eu estava vendo a reportagem na Record e estava vendo que a mulher estava errada, o pastor estava errado e o marido mais errado que matou o pastor. E aí disse, esse pastor tinha a fama de cantador. E eu fiquei imaginando, tomou vários tiros a queima-roupa. Dificilmente está no céu. Né? Os filhos de Eli estavam assim, ministravam, mas não levavam a sério, não tinham temor de Deus. E a pior coisa que pode existir numa pessoa, quando ela perde o temor ou quando ela não tem temor. Salomão escreve em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem temor é sábio, vai caminhar em sabedoria. Você sabe que na vida só se estrepa o tolo. Você sabia disso? Só se estrepa o tolo. Nós falamos aqui sobre ouvir. Pronto para ouvir, tardio no falar. A minha mãe tem um ditado que ela dizia assim: defunto encomendado não entra no céu. Ou seja, falando muito a mesma coisa para uma pessoa, repetindo para ela, e ela não dá ouvido, pode ter certeza que ela vai se estrepar. Porque o camarada obediente falou uma vez, ele, tá bom. E eles foram chamando maldição. E à medida que eles chamavam maldição para a vida deles, porque eles eram ministros do templo, o pai deles era governador, juiz, era responsável, o pai sabia. O grande problema é que o Eli sabia que os filhos andavam errado. Quer ver? Vem cá, Adãozinho. Eu posso pegar no colo. Vem cá, corre, filho. Puxa a calça, viu? Isso. Bom, o Eli, eu sou Eli e esse é o Ofni. Ou Finés, os dois estão aqui. Ofni e Finés estão aqui. Aí o Adão, fuma aí, Adão. Aí eu vejo que o Adão está fumando. É meu filho. Eu amo eles. Tá bebendo? Ah, é meu filho, eu amo ele. Né? Tá queimando um crack. É meu filho, eu amo ele. Ministra agora na casa de Deus. Ah, eu amo ele. Né? Aí, é aqueles pais que tem hoje. Que o filho está errado e eles estão carregando no colo. Ah, não fala, pode falar duro com ele não, tadinho, ele é tão bonitinho, tão pequenininho, fofinho. Mãe, pai, filho está errado. O filho está caminhando para o inferno e ele, ai que lindinho. A Bíblia diz assim em Provérbio: o pai que fustiga o filho com a vara está livrando a alma dele do inferno. O pai que repreende, põe o filho, dá um ultimato. Se é maior de idade, tem que dar ultimato. Ah não, eu não vou falar para ele ir embora de casa não, ele é meu filho. Aí ele está bagunçando e amaldiçoando a tua casa e tirando a glória de Deus dentro da tua casa. Quando você concorda, você está tirando. E Icabode, foi tirada a glória. Eles estavam tirando a glória de Deus da casa de Eli. E o Eli sabia e não fazia nada. Vou dizer uma coisa: a repreensão, se Eli chegasse, falasse: vocês foram daqui, fora, não quero mais você aqui. Ele daria uma chance para os dois se corrigirem, porque a repreensão funciona para isso. Você sabia? A repreensão é uma chance que você dá para o errado se corrigir. Se você não repreende, você está criando um monstro dentro de casa. Você sabe que a minha mãe falava assim: vou contar para o seu pai. A gente tremia daqui à ponta dos pés. Porque ele era razão. Mãe normalmente é emoção, mas não pode ser não, porque a minha mãe era emoção, mas quando ela jogava a emoção de lado, ficava só na razão.
Gente, o meu irmão Marquinhos era o meu parceiro para tudo, a gente era parceiro. E aí eu combinava, eu vou na frente que eu vou apanhar mais. Se é o menor, vai depois. E eu sabia que eu ia apanhar mais, que eu era mais velho, eu falava, você que levou ele. E 90% das vezes não era eu que levava ele que fazia eu ir. Você vai entender por quê. Eu falava assim, a mãe não falou pra gente não ir hoje. Ele falava, eu vou. Aí eu falei, mãe, Marquinhos, ela falou pra não ir. Aí ele ia, eu falei, se ele for acontecer alguma coisa com ele, né? Eu vou ficar triste. Então eu vou, pelo menos lá eu defendo ele, eu guardo ele, né? E quando eu voltava, a minha mãe falava, você que levou ele. Eu falava, se eu falar que não fui, ela não vai entender, então eu apanho de qualquer jeito. Né? Mas a gente via que era a repreensão. Né? Eu até acho que apanhar era muito bom, era melhor apanhar do que ouvir a minha mãe repreendendo. Um dia eu falei para o Marquinhos aqui, ele falou para mim a mesma coisa. Se a mãe só batesse, estava bom. Quando ela começava a falar, né? E aquelas repreensões, porque palavra, né? Pegava o seu erro, porque a palavra é o seguinte, ninguém gosta de ser apontado no seu erro. Ninguém. Irmão aqui da igreja, quando o pastor vai repreender, não gosta. Pastor é duro, né? Aí ele fica tentando arrumar alguém para jogar a bola contra. E a minha mãe falava e só atingia a gente. Mas fez efeito. Você chega na adolescência, você vai amadurecendo. O Eli deixou a coisa correr, porque filho errado leva para dentro de casa a maldição. Porque a vida não anda? Porque o filho errado está roubando a glória de dentro da tua casa. E cabode. E você sabe, você não repreende, você não toma uma posição, você vai afundar, você e seu filho, por falta de sabedoria. Você pode perguntar para a mãe de neguinho que está preso, está aqui no presídio, meu filho é inocente. Minha senhora, seu filho traficava, seu filho roubava, seu filho matou. Como seu filho é inocente? Ou seja, o filho que levou a família para aquele prejuízo. Ele sabia e não, aí Deus repreendeu. Eli, dá jeito na coisa. O Eli não deu jeito. Eu quero que você saiba o seguinte: a bênção que é para você virá sobre outros, quando você não ouve a palavra. Você está entendendo? Aquilo que era para vir sobre a sua vida, se você fosse obediente, virá sobre o outro. Não começa a reclamar, fulano era para eu estar ali, fulano que está, ele está bem. Por que ele está bem? Porque você foi desobediente. A glória do Senhor através do pecado foi tirada. E isso se confirmou, né? Eles estavam tirando aos poucos. E isso se confirmou quando a arca foi tirada do templo. Por quê? Por causa do pecado dos filhos de Eli. Mas eu vou voltar aqui. Aí Samuel estava servindo. Deus agora tinha um projeto na vida daquele menino. Ele era criança ainda. E quando criança não entende muitas coisas. E a criança, por não entender muita coisa, ela precisa de adultos sábios, inteligentes, comprometidos para influenciar a criança. Você sabia disso? Você deve saber o que você diz para o seu filho. Antes da gente mudar, isso deve ter uns 16 anos atrás. Não tem 16 ainda. Foi 2001. Uma mãe me procurou e ela veio com aquela lamentação toda: pastor, eu sou separada, o senhor me lembra de mim? O senhor fez meu casamento? Eu falei: lembro, fiz. Ela falou: pastor, o senhor sabe que eu estou separada, meu filho tem 5 anos, e o pai dele cismou de que vai fazer ele macho. Pastor, ele vai passar o final de semana na casa do pai dele. Aí o pai dele põe ele no sofá e coloca uma fita de filme adulto para ele assistir. E diz: filho, assiste isso aí. Ele chega em casa e ele fica com uns atos estranhos, com gestos estranhos, com vocabulário estranho. Pastor, o que eu faço? Eu falei: você vai entrar, você vai comunicar ao juiz. Você vai procurar seu advogado e comunicar ao juiz que ele está fazendo isso, para ele cortar
a visita do seu filho, porque ele está criando um monstro. Vou repetir, por que está criando um monstro? Porque na vida, na realidade da vida, não é toda mulher que diz sim para o primeiro homem, mas ele nesses filmes vai ver só sim. Quando ele crescer, a primeira mulher que vir, ele vai falar com ela, ela vai dizer não, ele vai violentar. Está se criando um estuprador aí, um maníaco. E eu falei, se você voltar aqui a semana que vem, eu quero ter uma resposta. Porque se você voltar aqui e não tiver resposta, eu vou chamar a polícia. Até hoje essa moça não apareceu. O menino já deve estar acima de 18 agora, né? Tinha 5, 15. Tem pai, tem pessoas que não querem tomar uma decisão quanto ao erro. Não tomam atitude contra o erro. Eu lembro uma vez também que eu fui chamado, fui a terceira pessoa a chamar. A pastora estava conversando com a mãe, tinha uma menininha, e aí a mãe começou a contar algumas coisas que aconteceu com a menininha para a pastora começou a chorar, aí ela chamou a irmã Rosa veio, a Rosa também começou a chorar, a pastora me chamou, aí eu ouvi, eu falei, não, tem que tomar uma posição, tem que denunciar esse camarada, né? Esse cara é um violentador, essa menina está sendo violentada e você é mãe, não faz nada. Aí a minha irmã falou assim, nós vamos tomar providência. A mulher sumiu. Tem gente que ele abraça o erro, porque quem estava violentando era agora, então, amante dela que morava com ela. Ela preferiu o amante, por isso que eu falo para a mãe que tem filho, errou uma vez, cria o teu filho, forma o caráter dele, não põe homem dentro de casa não. E eu desconfio até dos convertidos. Forma o caráter deles primeiro, deixa ficar adulto. Errar uma vez, né, não é aconselhável, mas errar a segunda, a terceira é burrice. Com todo respeito à palavra, mas tem gente que só tem fogo no rabo. Sim ou não? Não sabe ouvir. E aí começa a apoiar o erro. Quando você apoia o erro, o que é divino sai. Eli, Deus já não falava com ele, porque ele não dava acesso. Os filhos dele não deixavam Deus falar, e ele também, encobrindo os filhos, Deus não falava. Lá quando Deus usou ele, e Ana estava orando no templo, foi a misericórdia de Deus por causa da oração de Ana. Deus falou, não tem quem falar, vou ter que falar com esse cidadão mesmo. Você não vai repreender ela não, ela está orando com o coração. Diz para ela que eu ouvi a oração dela. Por isso que a Bíblia diz aí, versículo 1, era muito raro a paz de Deus, e as visões de coisas de Deus não existiam. Ou seja, Deus não falava, e ninguém tinha visão da glória de Deus. Deus não mostrava nada em visão. Deixa eu explicar para você como Deus falava no Antigo Testamento. Ele usava o profeta, ele falava com o profeta transmitia, ele podia usar o sacerdote transmitia, ele falava, ou ele dava visão para o sacerdote, ele dava visão para o profeta, ou para pessoas de coração aberto, ele enviava um anjo para falar com essas pessoas. Se ouviu o Gideão, ele enviava um anjo, ou muitas vezes quando havia dúvida, é daí que a macumbaria copiou o jogo de búzios. O sacerdote carregava dentro do éfode aqui, atrás das pedras, ele carregava um saquinho, esse saquinho tinha umas pedras que chamavam Urim e Tumim, que ele jogava assim e Deus falava. Na última, quando Deus não estava falando nada, ele falou, vamos consultar o Urim e Tumim. Deus falava pelo Urim e Tumim, mas nem pelo Urim e Tumim Deus estava falando, porque o Eli estava concordando com o pecado dos seus filhos. Quer ver uma coisa que você concorda com o pecado dos outros? Eu vejo isso na internet.
Eu só fui ouvindo. Pessoa saiu da igreja, fez uma caca, o pastor repreendeu, ele fez caca, foi embora. Aí depois sai os irmãos da igreja, essa pessoa posta qualquer coisa, os irmãos estão lá curtindo. Você está concordando com o pecado dele. Ganhou neném, filho dos outros, que não é o próprio marido, curtindo. Eu curtindo. Não tem nada a ver com aquilo, mas tem irmão curtindo. Você está concordando. E eu provo para falar igual o Silas Malafaia. E eu provo para você. Romanos 1,32 diz o seguinte: quando você vê alguém pecar e você não repreende, você fica quietinho, você está cometendo o mesmo pecado que ele. Por isso que eu não sou abençoado, por quê? Porque você não deixa a glória de Deus funcionar na tua vida. Fica curtindo para você ver, vai. Seja amigo do homem e esquece de ser de Deus para você ver o que é bom. Se não pode abençoar, fica quietinho também. Você sabe. Curte. A Bíblia, eu falo e vou repetir. A Bíblia dói. A Bíblia dói. Dói em mim? Cuidado. Não fica curtindo o erro dos outros, não. Aí eu te dou o maior apoio. Vai. Como é que era aquele que... da escolinha, seu peru, né? Te dou o maior apoio. Vai dando uma de seu peru para você ver. A glória de Deus começa a sair da sua vida. Você fala, não está acontecendo nada comigo. Eu não sou abençoado. Eu fiz o projeto. Eu fiz a campanha da Tenda dos Milagres. Eu fiz a capa de Elias. Eu fiz os 7 semanas do impossível. Eu fiz os domingos da família. E não aconteceu nada na minha vida. Dá uma olhada na sua primeiro. Conserta a sua. Eli estava relaxado, eu vou ter que correr aqui. Aí, mas o Samuel estava ali. Ministrava, não conhecia Deus ainda, mas ele fazia aquilo em obediência. A Bíblia diz no texto aqui que certo dia, Eli morava no templo, né? O sacerdote morava no templo, tinha um quarto lá, na ampliação do templo, tinha um quarto de Eli, a casa de Eli. O Eli morava ali, e ficava uma luz, né? Que aquela luz, ela ficava acesa, ela era acesa e tinha o tempo dela apagar. E quando ele deitou, Samuel foi para o quarto dele deitar e a luz estava acesa. A luz ainda não havia apagado. A Bíblia diz aqui que o Eli estava, não enxergava mais direito. Fisicamente ele não enxergava mais direito, porque ele já estava velho. Ele já estava entrando naquela situação da enfermidade natural, né? Você sabe que quando seus cabelos estão embranquecidos, né? Tem remédio para isso, não tem? Crescim 2000, Coleston, né? Enê, tem remédio. Mas quando os seus cabelos começam a embranquecer, isso mostra que isso é uma enfermidade natural. Quando você chega, né? Você enxerga bem, como eu enxerguei bem durante 40 anos, mais de 40 anos. Aí de repente você vai ler, as letras misturam. Você começa a enxergar de longe, você enxerga tudo bem. Mas quando você põe letra, elas misturam. Isso também é uma enfermidade natural. Quando você jogava futebol e jogava, corria, dava aqueles picos de 100 metros e voltava, todo mundo admirava. Com 40 anos você já não é mais o mesmo. É enfermidade natural. As células já vão... Você não é mais o mesmo. As células vão morrendo, os pés de galinha vão surgindo, a vista vai ficando parca, os cabelos brancos. O Eli estava ficando cego já. E o pior não era isso, que ele já estava cego fisicamente e cego espiritualmente. Você pode ficar cego fisicamente, mas espiritualmente nunca. Você tem que ter visão das coisas de Deus. Você tem que ter visão da glória de Deus. Você tem que ter visão do mundo espiritual. O apóstolo Paulo diz, ainda que esse tabernáculo físico ele pereça, contudo o homem interior, ele cresce no Senhor. Você precisa crescer. Nós falamos sobre riqueza de alma, prosperar na alma. Eli estava morrendo espiritualmente. Fisicamente já estava indo para o beleléu. Aí a Bíblia diz que a luz estava acesa. Aí diz, antes da luz apagar, antes que a luz se consumisse, Deus falou com Samuel, Samuel, Samuel.
Se você prestar atenção no texto, deixa eu achar aqui. Versículo 3. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Ou seja, aí não é só a lâmpada do templo, não, é a lâmpada da unção que estava no templo através de Eli e seus filhos. Eles estavam no pecado, a lâmpada estava apagando, mas antes da lâmpada apagar, Deus encontrou alguém, Deus encontrou um garoto, Deus encontrou um menino e Deus disse: Samuel, Samuel. Porque Deus chama os seus pelo nome. Amém? Aí o Samuel não conhecia Deus, ouviu aquela voz, mas ele era obediente, o que os filhos de Eli não eram. Ele correu até Eli e disse: eis-me aqui, meu senhor. O senhor me chamou? Aí o Eli disse: não, chamei você não, vai deitar. Aí ele foi, deitou, passou alguns segundos, Deus falou assim: Samuel, Samuel. E ele correu: eis-me aqui, meu senhor, estou indo. Chegou lá: senhor Eli, o senhor me chamou? Ele disse: não, eu não te chamei, vai, deita. Ó menino, o que está acontecendo contigo? Aí ele voltou lá, e aí quando ele deitou, Deus falou: Samuel, Samuel. E o Samuel falou assim: será que ele está brincando comigo? Né? Ele podia ter pensado isso. Não, mas ele era obediente. Me chamou pelo nome, eu vou lá. Ô seu Eli. Terceira vez, o senhor me chamou. Ele falou: não. Aí nisso, um raro momento de lucidez, de conhecimento de Eli. Ele diz: não, filho, ó, não sou eu não. Mas se você ouvir a próxima vez, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sabe o Senhor que eu falo, que eu ministro? É esse Deus que está falando contigo. Então vai lá. Esses dias, a pastora outro dia aqui fez um trocadilho, né? E ela quase misturou as palavras, ela falou assim: vamos aplaudir o pastor João para receber Jesus, né? Vocês lembram? Aí eu lembrei de quando a gente começou no salãozinho, e acontece até hoje, algumas crianças que ouvem a gente falar de Jesus, e eles acham que Jesus é o pastor. Teve um que um dia eu cortei o cabelo, o menino falou: mãe, Jesus cortou o cabelo. E ela teve que explicar que eu não era Jesus, eu era o pastor. E o Samuel, porque eles não conhecem Jesus ainda, eles ouvem falar. Mas agora o Samuel, pela quarta vez, Deus diz: Samuel, Samuel. Ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Deus começa a falar com ele, e Deus começa a falar sobre o juízo que faria sobre a casa de Eli. Eu vou explicar uma coisa para você. Deus queria honrar, Deus queria exaltar o Samuel, Deus queria colocar o Samuel no mais alto lugar na vida em Israel. Mas para que Samuel subisse, ele precisava fazer juízo sobre a família de Eli, para que o reino fosse restaurado e ele pudesse honrar o Samuel. Eu vou falar uma coisa para você: não espere Deus fazer juízo na sua vida. Acerta a tua vida antes. Porque quando a Bíblia, Deus fala resumindo aqui, Deus fala com ele que eu vou fazer juízo sobre ele, sobre os filhos dele, e que não haverá meio de conserto. Quer ver? Os filhos fizeram o que era execrável, versículo 13, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade. Olha, é muito duro isso. Nunca será expiada a iniquidade. Ou seja, o que eles fizeram não tem perdão. Você sabe que Jesus morreu por expiação dos nossos pecados, como cobertura do nosso pecado. Jesus morreu nos cobrindo e nos libertando para nos dar salvação. Aqui a palavra para Eli é o seguinte: o que ele fez era tão execrável que não haveria expiação para ele e para a família, sem perdão. E isso só se compara ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Para Eli não teve perdão, Deus já falou. Hoje o único pecado que não tem
É blasfêmia, mas só se você continuar no erro e Deus tiver que fazer juízo, para quem ele faz juízo não tem salvação. Você está entendendo? Por quê? Presta atenção. Porque Eli já havia ouvido de Deus, já havia tido experiência com Deus, mas não dava lugar para Deus. Estava ignorando a voz de Deus. O tema da mensagem é dando ouvidos à voz de Deus. Eis-me aqui. E você não pode dar ouvido à voz de Deus uma vez só e depois ficar velho, cego, sentado numa cadeira e ficar ali vendo os seus filhos errar. Você tem que ter uma vida, dar ouvidos à voz de Deus todos os dias, porque a justiça de Deus sobre a sua vida será transmitida para os seus filhos. Vamos repetir o que Davi disse: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. O que você espera para a tua casa? Vou fazer uma pergunta: o que você espera para os seus filhos? Se você espera uma vida abençoada para o teu filho, acerta com a vida com Deus, corrige o teu filho, tenha olhos em cima dele, repreenda ele, para que haja vitória. Tem pai que fala assim: ah não, meu filho quer dar uma volta no mundo, precisa conhecer, né? Senão não fica sem maldade, tem malícia. Pai crente. Graças a Deus que eu não sou pai, nem você. Porque se eu tivesse uma filha com 15 anos, chegasse um camarada com a calça caída, aparecendo a cueca, com a orelha furada, cabelo com luzes, ui. Bracinho tatuado. Ele era entrar, eu vim falar com o senhor. Falei: senta aí. Você tem pai? Não, então vem cá. Você vai ganhar um agora. Tem pai que libera, tadinho, precisa. Teve um irmão estava falando para mim outro dia, lá no Pabilal. Minha filha, 15 anos, ela está namorando. O rapaz é bom, é carismático, toca. A gente discute sobre santo, sobre no santo, mas ele é moço bom. Eu falei para ele assim: você está deixando? 15 anos? Se não deixar, fica revoltado. Pergunta para minha mãe se algum filho ficou revoltado. Né? Um pai, ele tem que ter braço para governar uma casa, e a mãe tem que ser o outro braço. Porque, presta atenção nisso. Se o camarada era pilantra antes de conhecer Jesus, saía com toda mulher, engravidou, deixou a mulher para lá, e ele aceitou Jesus. Se ele não viver a palavra 100% da correção do filho, o que ele foi, a maldição que ele passou lá, ele traz para dentro da casa dele. Por isso que ele tem que consertar. Porque se ficar uma brechinha desse, o que está acontecendo? Isso, passa pela brechinha e faz tudo, vai acontecer. Então tem que ser a Bíblia. Viu? Pastor, mas Jesus perdoou. Jesus te perdoou. Mas agora você tem que viver segundo a palavra. Porque uma falha sua, você traz maldição para dentro da tua casa. Se é difícil cuidar de si próprio, imagina tu cuidar de uma família, né? Sim ou não? Eu repito e gosto muito de Provérbios 26, 1, 2, 3. Maldição sem causa não existe. Eli deu causa, mas Deus chamou Samuel. Deus tinha um projeto na vida de Samuel. Deus tinha um projeto na vida de Israel desde Abraão. E ele não ia deixar que um sacerdote, que um pai, que uma mãe que não repreendia os filhos, que não tratava os filhos como Deus queria, e que os filhos faziam tudo errado dentro do templo, ele não ia deixar que o plano dele, que ele prometeu a Abraão, que ele prometeu a Isaac, que ele prometeu a Jacó, que ele prometeu a Gideão, que ele prometeu a Josué, ele não ia deixar. E antes que a luz apagasse,
porque se a luz apagasse, não haveria mais chance. Deus não vai deixar, Deus não quer que a luz que há em você apague. Ele quer trazer renovação, Ele quer pôr azeite nessa lâmpada, Ele quer deixar você iluminando. Porque onde tem luz tem entendimento, onde tem entendimento tem prosperidade. Você está entendendo? Por isso que ele chamou Samuel antes da luz apagar. Porque com Samuel ele ia reacender tudo de novo. E aí ele falou com Samuel, no dia seguinte Samuel deita, ouviu a voz de Deus, acho que ele ficou em êxtase, né? Porque ele falava, Deus respondia e Deus falava com ele. Aí provavelmente Deus deve ter falado para ele, eu sou o Senhor. Viu, menino? Eu sou o Senhor. E a voz de Deus trouxe segurança para o Samuel. Quando Samuel levanta no dia seguinte, está o Eli já acordado, né? Esperando no corredor Samuel sair. Que o Eli estava falando assim, era para Deus falar comigo. Eu sou o sacerdote. Eu sou o juiz. Eu sou o governador sobre Israel. Deus não falou comigo. O que será que Deus falou com esse menino que eu não sei? Você já imaginou Deus falando contigo e um dia ele parar porque você foi displicente? E substituir você por um menino? Aí quando o menino saiu, Samuel já saiu temeroso. Falou, será que eu conto que é muito pesado? Ao mesmo tempo eu sou um menino com falar para ele o que Deus falou. Será que é falta de respeito? Mas aí o próprio ele disse, pode contar, para que Deus possa fazer o bem sobre a tua vida. E aí ele falou, olha, contou tudo. Aí ele só falou para ele, se Deus faça o bem que lhe provê a você. E afastou. A história é o seguinte, Israel foi para uma guerra, levaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Os filhos de Eli morreram. Os dois. Eli estava sentado no templo numa cadeira, aí viu o mensageiro e falou, Eli, seus 2 filhos morreram. O Eli assustou, balançou na cadeira, caiu, morreu com o pescoço quebrado. Aí falaram para ele, antes de falar que os filhos morreram, a arca do Senhor foi tomada, já não está mais com Israel, eles levaram. Aí nesse instante, a mulher de um dos filhos dele gerou um filho, nasceu um filho dela, que no susto também ela deu à luz, e ela colocou o nome no filho de Icabode, porque a glória de Deus foi levada, foi tirada. A arca da aliança já não estava mais com ele. E aí o Eli começa a tremer, a cadeira cai, ele bate a cabeça, quebra o pescoço e morre. Juízo sobre os filhos dele, sobre ele no mesmo dia. E a glória do Senhor se foi, através da arca. Mas louvado seja Deus que havia levantado um menino chamado Samuel, que deu ouvidos à voz do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Você quer a glória de Deus na sua vida? Amém. Você quer prosperar? Amém. Dê ouvidos à voz de Deus. Nós falamos aqui de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Provérbios 3, se eu não me engano, 21. De tudo quanto tem que guardar, guarda o teu coração. Dá ouvidos à voz do Senhor. Diz, Senhor, eis-me aqui. Aí eu vou dizer, quando ele morre, Deus levanta Samuel para governar sobre Israel. Você pode ver capítulo 7, 8, ele passa a governar sobre Israel. Ele vai para Ramá, e lá em Ramá ele abre uma escola, um seminário, porque a visão de Samuel cresceu. Não pode ter poucas pessoas conhecendo Deus, tem que ampliar os termos. Ele abriu uma escola, talvez a escola que deu a ideia do Elias também ter a escola de profetas. Há uma coisa que ele fez, ele derrubou os altares de Baal e Astarote que estavam em Israel. Ele foi juiz sobre Betel, sobre Gilgal e sobre Mitzbah. Ele foi um homem de Deus, e quando uma pessoa é um homem de Deus, ele é usado por Deus, ele ouvia a voz de Deus. Um dia Deus falou com ele assim, Samuel, o povo tem pedido um rei, levanta e sai, pega o óleo,
porque eu vou te mostrar quem o povo escolheu. Aí ele chega, está uma multidão, e ele fala sobre o rei. Aí o povo já fala, é o Saul. Ele vai lá e unge o Saul. O Samuel, ele foi o fundador da monarquia. Deus usou ele para fundar a monarquia em Israel. Ele é o elo entre a teocracia e a monarquia, ou seja, o governo de Deus e o governo de um rei humano. E um dia ele estava em casa, no templo, Deus falou com ele, olha Samuel, olha, o Saul pisou na bola, foi o povo que escolheu. Agora eu tenho um homem que eu escolhi que é segundo o meu coração. Vai na casa de Jessé e unge um dos filhos dele rei. E aí ele sai. Eu fiquei pensando esses dias sobre por que Deus falou, vai e unge um dos filhos dele rei. Deus queria dar 2 lições, uma nós já falamos aqui. Que ele não julga como os homens, pela aparência, como o povo escolheu Saul, como o próprio Samuel escolheu Samar. Mas Deus queria mostrar ao Samuel o seguinte, Deus não deu o nome do filho que seria consagrado. Porque muitas vezes, se Deus dá a ficha completa, Deus vai falar assim, João Batista vai e unge o Tiago Henrique Costa Cornaquim para ser obreiro. Vai agora. Eu já sei que é ele, Deus. Já sei quem é, sei onde ele mora, sei que ele rapou a cabeça, sei onde ele trabalha. Não vou agora não. Agora eu já sei. Deus, ele não contou tudo quem era, porque ele quer ação. Ou seja, você vai, quando você chegar lá eu vou mostrar quem é. E é hoje. Mas o interessante é que Deus fala. Deus colocou Samuel no mais alto posto de Israel. E mesmo depois que ele instituiu, ungiu Saul, ele continuou sendo homem de influência espiritual dentro da casa e na vida de Saul. Porque uma coisa ele aprendeu, não fazer igual a Eli. Eu quero dizer uma coisa para você. Dá ouvidos à voz do Senhor. Diz aqui, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Não faz isso só hoje. Faz todos os dias, porque Deus quer falar contigo. De alguma forma Deus quer falar contigo. Eu vou ensinar uma coisa para Deus falar com você. Uma coisa que eu faço muito. Eu faço dirigindo, eu faço quando eu estou sozinho. Eu pego um tema e medito sobre ele. Só que para você meditar sobre um tema, você tem que ter lido a Bíblia pelo menos umas 4 vezes. Porque aí vai começar a fluir as coisas da Bíblia para você tirar uma conclusão daquilo. Porque um pastor tem que entender de Bíblia. Sim ou não? Ele pode depois entender de coisas paralelas à vida. Por exemplo, sem ser psicólogo, mas tem uma noção do que é psicologia. Sem ser médico, mas tem a noção do que é ser médico. Porque ele vai usar exemplo, mas ele tem que ter o conhecimento bíblico. E o conhecimento espiritual. Tem uns que não têm grande conhecimento bíblico. Mas ele tem um conhecimento básico da Bíblia, mas o conhecimento espiritual faz com que ele tenha entendimento e o Espírito Santo use. Agora tem aqueles que só acham que tem que ter conhecimento bíblico. Aí eles começam a querer ser os caras da filosofia. Porque a expressão livre-arbítrio, ela não se encaixa. Porque ele começa a usar termos, né? Porque o armenismo, aí ele começa a querer filosofar e o evangelho de Cristo é simples. Ouviu, obedeceu, pá, bênção. Não ouviu, maldição, né? Não, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Esse que quer conhecer muito. Ele não é o doutor da Bíblia que o Paulo fala. Ele é um doutor da Bíblia porque ele acha que é. Porque o doutor da Bíblia, ele tem a unção do Espírito de Deus. Não é conhecimento por conhecimento. Isso é gnosticismo. Eu estou dizendo sobre viver com Deus. Dar ouvidos à voz de Deus. Na meditação que você fizer, Deus vai falar contigo. Eu contei o ano passado no projeto de vida, do ano passado. Teve 2 domingos no projeto de vida, igual esse ano.
No primeiro domingo eu vim de bicicleta para a igreja aqui à tarde, pedalando. Aí eu passei, o rapazinho do bracinho mole passou por mim. Vou relembrar isso para você. Aí eu falei para Deus assim: Deus, ele estava mais ou menos uns 20 metros. Eu falei: eu creio, se eu passar ali de bicicleta, nem preciso parar. Bater a mão no braço dele, em nome de Jesus, o braço é curado. Aí esperei Deus falar comigo se batia ou não. Aí Deus falou comigo assim: e a humildade? Ele falou comigo desse jeito: e a humildade? Eu estava pedalando. Aí eu falei com Deus: mas eu sou humilde, Senhor. Aí ele continuou falando: eu não estou dizendo essa humildade ser humilde, eu estou dizendo depois que o bracinho do rapaz levantar. Você entendeu? Aí você fala: eu sou humilde. E depois que Deus te usa para um momento de glória, você vai permanecer humilde? Você está fazendo um projeto, você vai pedir, Deus vai te dar. Depois você chegar com um carro bonito aqui, aquele carrão, parar ali na porta, acende um monte de luz e fecha. Desce lá, vai. Você vai continuar humilde? Aí você vai falar: pastor, sabe o que é isso? Pastor, gravata vermelha, para mim. Será que você vai continuar humilde? Foi isso que Deus falou comigo. É depois. Eu falei: ô Senhor, então trabalha em mim para que eu seja humilde, posterior às bênçãos que o Senhor me der, posterior às obras que o Senhor me usar a fazer. Eu comecei, aí eu vim de lá, perto do PA, até aqui, pedindo a Ele para me fazer humilde. Aí, olha como Deus é fiel. Uma semana se passou, no encerramento, que foi no domingo, a pastora põe a mão no Luiz Fernando aqui, Luiz Fernando, 9 meses, aí Deus falou comigo assim: vai lá e dá um tapa nele. Eu falei: se ele está mandando, eu vou ser humilde depois. Pá, pá. Ele ainda saiu assim. No dia seguinte ele voltou, na quarta-feira ele voltou, andando normal. 9 meses, desenganado, o médico ia assinar a invalidade dele. Jesus curou. Eu sei que quem faz a obra é Jesus. E eu digo para você: sem o Espírito Santo eu sou um mané. Eu sou Sansão sem cabelo, sem as 7 tranças. Sem o Espírito Santo. Então toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Medite na palavra de Deus, mas diga assim ao Senhor: eis-me aqui. Porque Deus quer te honrar como honrou Samuel. Fez dele um grande governante. Derrubou, ele expurgou de lá Baal e Asterote. Abateu os filisteus. Olha só, ele abateu os filisteus. Abriu acesso à vitória em Israel. Ele foi usado para que depois viesse o último conquistador de Israel, territorial de Israel, chamado Davi. E a mesma coisa que aconteceu com Samuel, aconteceu com Davi. Deus ungiu um menino, depois foi lá e ungiu um outro menino para ser rei. Porque o que você tem de bênção, você transmite até em etapas. Amém? Você vai dar ouvidos à voz de Deus? Para encerrar, Isaías foi um homem errado. Ele dizia assim: um homem de lábios impuros. Os primeiros 5 capítulos de Isaías, ele fala sobre pecado e perdão. Ele diz, lá no capítulo 1, ainda que os pecados sejam escarlates, como Deus fala, escarlates como sejam vermelhos como a escarlate, ou vermelhos, serão brancos como a branca lã, serão transformados em brancos como a branca neve. Deus vai transformar, perdoar o pecador. Ele vem trazendo isso. Aí depois ele conta da visão dele, que ele viu o Senhor. Quando ele vê o Senhor, ele diz: acho que eu vou morrer. Ele não fala nos primeiros 5 capítulos de pecado por acaso.
ele fala para descrever a posição que ele era. Na verdade, ele conheceu um Deus que perdoava pecados. E aí quando ele tem a visão de Deus, ele vai, ai de mim, eu vi o Senhor. Mas Deus manda um anjo voar, trazendo uma brasa do altar, coloca na língua dele, que limpa ele, purifica os lábios impuros dele, que ele falou, eu sou um homem de lábios impuros, eu vi o Senhor. Mas Deus purifica e diz para ele, a quem enviarei? Agora ele olha para ele mesmo e diz, antes eu era sujo, pecador, mas aquela brasa do trono de Deus me purificou. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele viu a Deus, viu a glória de Deus e ouviu a voz de Deus e disse, eis-me aqui. Sabe o que Deus fez de Isaías? Um dos maiores profetas. Quem estuda teologia encontra Isaías no rol dos grandes profetas, um profeta messiânico. Ele viu 700 anos antes que nasceria o Salvador e ele pregou isso com autoridade, porque Deus falava com ele. Você está fazendo esse projeto? Ouça a voz de Deus, deixa Deus falar com você, e quando ele falar, faça o que ele falou. Presta atenção, Deus não vai te transformar num chato, porque tem coisas que Deus fala para mim que não é para todo mundo saber. Deus vai falar coisas importantes. Deus não está preocupado se o próximo filho da irmã vai ser homem ou mulher. Hoje tem ultrassom para isso. Deus não está preocupado quem vai casar com quem. Profecias desses quilates você pode jogar fora. Quem vai casar com quem? Ó, Deus está preparando aquele varão para aquela varoa. Aí você fala para a varoa fala, então meu marido vai ter que morrer. Que eu já sou casado. Então Deus não intromete nessas coisas. Mas Ele vai falar coisas firmes e fortes que você não sabe, mas que Ele vai te mostrar. O seu projeto de vida desse ano vai ser diferenciado. Dá ouvidos à voz de Deus. Fique em pé. Já preparando para a Santa Ceia que a pastora vai ministrar. Daqui a pouco. A Santa Ceia do Senhor é para aqueles que têm compromisso com Deus, são batizados nas águas, confessaram crer em Jesus, têm uma vida com Jesus, estão em comunhão com Cristo, estão em comunhão com a igreja, né? Estando em comunhão com Cristo, você está em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É para você. Se você não está nessas condições, acerte sua vida, para que um dia você possa batizar e participar da Santa Ceia. Deus queria uma revolução em Israel e levantou Samuel. Ele ungiu reis, ele montou seminário, ele destruiu ídolos, imagens, né, de idolatria, ele abateu os filisteus, e ele fazia com alegria, desde a terra-idade, porque Deus era com ele, e ele disse, fala Senhor que o teu servo ouve. Deus quer te colocar num alto lugar, deixa Deus trabalhar. Vamos abençoar o teu novembro. Vez 11. Senhor Deus e Pai, eu abençoo o novembro, eu abençoo o novembro deste homem, eu abençoo o novembro deste jovem, eu abençoo o novembro desta jovem, dessa esposa, desta mãe, eu abençoo, meu Pai bendito, a vida desta pessoa. Meu Deus, eu determino que em novembro esta pessoa, ela vai dizer, o Senhor me abençoou este ano, o Senhor tem me dado vida, o Senhor me prosperou, eu vou ter um final de semana abençoado, eu vou ter um dezembro abençoado. Ela vai poder olhar para dentro da sua casa e ver coisas novas. Ela vai poder ver que aquela parede suja está pintada, bem pintada, que aquela moldura na sala, aquela algo diferente, com iluminação diferente, que ela sempre sonhou, a sala que ela sonhou, ela conquistou, o gesso está ali, a pintura está ali, o quarto reformulado, a casa reformulada. Meu Deus, já não há mais buraco na parede, não há mais sujeira de criança com caneta na parede, porque o Senhor prosperou a limpeza, a beleza. Meu Deus, há testemunho de vitória. Meu Deus, e ela vai
dizer: eu participei do projeto 2015 e até aqui o Senhor me abençoou. Eu determino novembro, esta pessoa já vendo o resultado, já determina um mês de saúde, um mês de provimento, meu Deus amado, e já determinando que o passo para o último mês será um passo de júbilo. Eu determino saúde, vitória, livramento, prosperidade, emprego, meu Deus, realização. O apartamento, a casa, a visão diferenciada, meu Deus, uma vida espiritual cheia do Espírito Santo, uma vida, meu Pai bendito, na igreja, cheia de comunhão com os irmãos, fraterna. Novembro abençoado. Vem bênção de novembro. Levanta as mãos e toma a bênção de novembro nas tuas mãos.